Senhores, novamente aqui ao vivo no Tudo Mastigado, e agora vamos começar uma nova parte da nossa apostila, que é a parte de soluções, correto? Para a gente falar de soluções, a gente tem que ir um pouquinho distante para a gente entender como é que é formado essa solução. Primeiro, gente, vocês sabem que tudo no universo é matéria, certo? Matéria é o que ocupa espaço e tem massa, bacana. A matéria, ela tem sua partícula fundamental, que nós chamamos de átomos. A gente estudou os 4 átomos aí, né? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Tem mais, aqui a gente estudou só 4, os mais simples, que é para a prova de você. Quando o seu átomo ele forma ligações químicas, essas ligações vão fazer esses átomos transformar em moléculas, que são os constituintes básicos das suas substâncias. Então, mamá, a substância é um aglomerado de moléculas? Correto, é um aglomerado de moléculas, que é o seu constituinte. Quando você pega 2 substâncias e coloca dentro de um mesmo sistema, você forma o que chamamos de materiais. Mamá, materiais, mas eu estudei que eram misturas. Tá, tudo bem. Antigamente a gente falava mistura, mas a gente agora consertou esse nomezinho, consertou essa definição, e agora preferimos chamar de materiais. Bacana, gente. Vamos lá então, porque o que a gente precisa. Todo material pode ser dividido em 2 partes, certo? Ele pode ser um material homogêneo. Pode ser um material homogêneo e ele também pode ser um material heterogêneo. Heterogêneo. Bacana. Mamá, eu acho que eu lembro qual é a diferença entre eles. O material homogêneo é aquele material que apresenta uma única fase. E o material heterogêneo é o material que apresenta 2 ou mais fases, certo? Certíssimo. Quando você olhar para uma mistura, para um material homogêneo, você não vai conseguir diferenciar as substâncias que você tem dentro daquele sistema, correto? Você vai olhar, por exemplo, uma mistura de água e álcool, você não sabe quem é a água e não sabe quem é o álcool. Outra coisa importante, além de você não diferenciar a olho nu, você também não consegue diferenciar a ultramicroscópio. Então, o nosso material homogêneo, ele apresenta uma única fase. Uma fase. E o nosso heterogêneo, ele vai apresentar 2 ou mais fases. Correto? Corretíssimo. Beleza. Gente, agora vamos destrinchar um pouquinho o nosso conteúdo. Se você tem um material homogêneo, esse material homogêneo necessariamente, vai formar uma solução. Forma a sua solução, que é o nosso ponto de estudo a partir de agora. Vamos estudar soluções, saber como ela é formada, sua solubilidade, falar sobre concentrações e assim por diante. Então, solução é uma matéria muito, muito importante naquele seu conteúdo de físico-química da escola e para o vestibular do Enem. Beleza. E quando você tem o seu material heterogêneo, você forma suas dispersões, que podem ser 2. Vamos lá colocar os nomezinhos dela para ver se vocês lembram. A primeira delas, a que vocês mais conhecem, vai ser chamada de dispersão grosseira. Deixa eu apagar aqui, desculpa. Grosseira. Beleza, dispersão grosseira. E a outra que o senhor vai formar será a dispersão coloidal, que é a que vocês conhecem como coloide. Bacana. Mamá, então eu tenho que estudar solução, dispersão grosseira e dispersão coloidal? Sim, você tem que estudar as 3. Vamos aqui a exemplos. Se eu misturar no mesmo recipiente água e álcool, já falamos sobre isso. Água e álcool você só visualiza uma fase, então ele é uma solução. Material homogêneo, necessariamente uma solução. Se eu misturar água e areia, mamãe, água e areia estão 2 fases, né? A água fica em cima, a areia embaixo, eu consigo visualizar, perfeito. Heterogêneo. Mas agora, que tipo de dispersão você tem? Senhores, você consegue visualizar a olho nu essas diferenças de fase? Consegue. Então ela é uma dispersão grosseira. Outro exemplo, sangue. O sangue do organismo de vocês, aí vocês vão falar assim, pô, sangue, para mim é homogêneo, apresenta uma única fase.
Cuidado com isso, gente. Se você pegar o sangue e colocar num microscópio para você conseguir visualizá-los, você consegue diferenciar os seus componentes, a parte sólida da parte líquida, plasma, hemoglobinas, hemácias e assim por diante. Então, na verdade, o sangue ele é caracterizado como uma dispersão coloidal ou um coloide. Mamá, mas eu só vi uma fase lá, olho nu. Cuidado, tá? A solução você não consegue enxergar mais de uma fase nem a microscópio. Já a dispersão coloidal você consegue. E a dispersão coloidal também pode ser chamada de solução falsa. Pô, bacana, mamá. Como é que eu vou diferenciar elas? Seguinte, quando você tem a sua solução, a partícula que você tem constituinte do soluto, que eu já explico para vocês, vai ser muito, muito pequena, a menor. Depois você tem a dispersão coloidal, que fica entre, né, no meio, e a maior possível é a dispersão grosseira. Bacana? Mamá, você pode me falar outros exemplos de dispersão coloidais? Posso. Falei aqui do sangue, leite, maionese, fumaça, espuma, chantilly. Tá bom, né? Alguns exemplos para vocês. Falei o leite? Falei, deve ter falado. Bacana, gente. Então esse daqui é o nosso geralzão que vocês precisam saber para a gente começar a falar de soluções. Vamos lá devagarzinho. Correto. Então, senhores, aqui nós temos a nossa solução, beleza? Mamá, como é que você vai definir para mim o que é uma solução? Vamos devagarzinho, gente. Solução necessariamente tem que ser um material homogêneo. Vamos colocar aqui então. Deixa eu pegar um giz maiorzinho, um minutinho. Vamos lá. Toda solução é um material homogêneo. Bacana. E ele é um material homogêneo constituído de pelo menos dois constituintes, pelo menos duas substâncias. Então, ó, material homogêneo de dois ou mais constituintes. De dois ou mais constituintes. Bacana. Definimos o que seria a nossa solução. Agora vamos definir o que é esse tal de constituinte, né? O que são esses constituintes? Vai ser bem simples, senhores. Na sua solução você vai ter o que chamamos de soluto e vocês vão ter o que chamamos de solvente. Bacana. Então, mamá, eu sempre vou ter um soluto e eu sempre vou ter um solvente? Certo, corretíssimo. Posso ter mais de um soluto? Pode, não tem problema. Posso ter mais de um solvente? Não, solvente é só um, soluto você pode ter quantos você quiser. Bacana. Mamá, como é que eu vou conseguir diferenciar na minha solução quem é o soluto e quem é o solvente? Gente, bem simples, ó. O soluto é aquele componente que se apresenta em menor quantidade. Então, quem tiver em menor quantidade vai ser o seu soluto. E o solvente vai ser aquele que se apresenta em maior quantidade. Bacana, muito bacana. Mas aí eu pergunto para vocês, só de eu colocar duas substâncias, dois constituintes dentro de um mesmo sistema, você forma um material homogêneo? Você forma uma solução? Não, gente, você não forma. Para você ter soluto e solvente e ter uma solução, né, você tem que ter uma interação entre os constituintes. Você tem que ter interação entre as moléculas. E quanto mais forte a sua interação, mais provável de você formar a sua solução. Gente, esse processo ele recebe um nome específico. Ele é chamado de dissolução. Então, a dissolução é o processo em que o seu soluto vai interagir com o seu solvente, formando a sua solução, que é um material homogêneo. Bacana. Mamá, quando é que eu vou saber que eu tenho uma dissolução acontecendo? Você pode usar uma regrinha bem básica, senhores. Você pode usar aquela regrinha que vocês aprendem lá no primeiro ano do ensino médio, que ela diz o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Semelhante
dissolve semelhante. Mamá, como assim semelhante dissolve semelhante? Muito simples, gente. Moléculas polares vão interagir com moléculas polares. Moléculas apolares vão interagir com moléculas apolares. Semelhante dissolve semelhante é a parte da polaridade que os senhores têm da sua molécula. Então, ó, isso daqui é a nossa solução, isso é o que vocês precisam estudar, correto? Mas eu posso também classificar um pouquinho meus tipos de solução. Classificação bem rápida, tá? Depois a gente classifica melhor a parte da solubilidade. Vamos lá, senhores. Vocês podem ter soluções do tipo sólidas. Você pode ter soluções do tipo líquidas. E vocês podem ter soluções gasosas. Mamá, como é que eu vou avaliar que tipo de solução eu tenho? Você vai olhar por estado físico do seu solvente, tudo bem? Se o estado físico for líquido, sua solução é líquida. Se for gasosa, é gasosa e assim por diante. Deixa eu aumentar um Szinho aqui, né? Para não ficar diferente um do outro. Vamos a exemplos? Vamos lá, anota aí no seu caderninho. Solução sólida, ligas metálicas. Sabe aquela aliança de ouro que sua mãe usa? Ela não é feita apenas de ouro, ela é feita de ouro e um outro metal, que forma a sua liga. É estado sólido, solução sólida. Mamá, me dê um exemplo de líquida. Por exemplo, uma solução feita de água e sal. Pega uma colherinha de sal, coloca lá dentro do copo e enche com água. O seu solvente, né, está em estado líquido, que é a sua água. Então a solução é líquida. Perfeito. Solução gasosa. Gente, o exemplo mais bacana e o mais importante para vocês vai ser o nosso ar atmosférico, né? O ar atmosférico é composto aproximadamente de 70% de gás nitrogênio e um pouquinho ali uns 20, 22% de gás oxigênio e outros gases. Então ele é uma solução gasosa. Fechou? Tá bacana até agora? Tá tranquilo? Então vamos para frente, que hoje tem exercício. Então vamos lá, gente. Próximo tópico também de solução. A gente pode falar um pouquinho aqui do nosso coeficiente de solubilidade. Lembrando que a solubilidade é uma propriedade física da sua matéria, então é muito importante. Coeficiente de solubilidade. Bacana. Gente, imagina a seguinte situação. Vou usar o meu incrível exemplo do todinho, né? Do Todd, porque eu gosto muito de Todd, nesse carro aqui não tem vez não. Gente, cheguei de manhã, acordei para vir dar aula para vocês, né? Tô lá me preparando e tudo mais. Peguei um copo de leite, uma caneca, enchi de leite, uns 200 ml de leite, né? Bem geladinho, que eu gosto de coisa gelada. E coloquei lá 10 colheres de Todd. Vocês vão falar, puta merda, 10 colheres de Todd é muita coisa. Aí eu pergunto para vocês, aquela quantidade de Todd que eu coloquei, que no caso é o soluto e o leite é o solvente, correto? Aquela quantidade de Todd que eu coloquei vai dissolver naquele leite totalmente? Vocês vão pensar, pô, não vai, né? Aquele Todd é muita coisa. Então, aquela quantidade de Todd não vai dissolver por dois fatores. Você não tem quantidade de solvente específico, você deveria ter mais solvente, e você também não tem uma temperatura muito boa. Tá muito gelado aquele leite. Então, mamá, define pra mim o que é o nosso coeficiente de solubilidade. Eu fui iluminado agora, ó, parece uma coisa divina. Ô, moleque bonito. Vamos lá, gente. Coeficiente de solubilidade, o que é? Vai ser a quantidade máxima de soluto que você consegue dissolver em determinada quantidade de solvente em certa temperatura. Então, ó, dois fatores que são muito importantes para a nossa solubilidade. Quantidade de solvente. Quantidade de solvente. Um dos fatores importantíssimos para você saber a solubilidade daquele seu soluto, né? Bacana. No caso do todinho, se eu tivesse colocado mais leite, eu até poderia dissolver aquela quantidade de Todd. E outro fator que vamos trabalhar muito aqui vai ser a nossa temperatura, correto? A temperatura também é um fator que nos importa muito e que vai ser o que a gente vai estudar basicamente.
Coisa importante, gente, nas provinhas, a quantidade de solvente ele vai deixar sempre específica, tá? Ele procura deixar sempre a mesma quantidade para facilitar na hora de você analisar um gráfico e tudo mais. Essa quantidade, gente, vai ser para 100 gramas de solvente. Que normalmente, quando a gente fala 100 gramas de solvente, estamos falando da nossa aguinha, nossa água, né? Solvente universal que a gente fala. Bacana, gente, bonitinho e tudo mais. Vamos falar um negócio aqui, um tópico especial, só pra gente poder pular aqui de parte, tudo bem? Vamos falar aqui rapidinho dos nossos solutos gasosos, beleza? Mamá, por que só dos solutos gasosos? Porque eles são as propriedades mais específicas, tá bom? Então vamos falar rapidinho sobre eles que é importante. Primeiro, gente, tivemos aula de gases, né? Agora há pouco, faz pouco tempo que a gente falou de gases. Então vocês sabem que os gases sofrem a partir de 3 variáveis: pressão, temperatura e volume. O volume eu já especifiquei aqui, ó. A quantidade de solvente vai importar. Quanto mais solvente você tem, maior a solubilidade. Isso daí é para todo mundo. Só que tem uma coisinha especial aqui nos solutos gasosos. O que é o especial, senhores? Pensa o seguinte, exemplo. Quando você compra o seu refrigerante lá no mercado, correto? E ele não está na geladeira, ele está quente. Aquele refri tá gostoso? Ele refri quente é gostoso? Não, não é gostoso. Por quê? Você não tem tanto gás dissolvido naquele refrigerante. Então, no refri, né, para aquele gás que é o dióxido de carbono, CO2, é melhor quando o seu refri está muito gelado. Vamos colocar aqui, então, para solutos gasosos, a regrinha é o seguinte, ó. Quanto menor a temperatura, maior o coeficiente de solubilidade. Diminuiu a temperatura, a solubilidade vai necessariamente aumentar. Perfeito. Outra coisinha, pressão, correto? Pressão também é um fator que é importante para gases, para solutos gasosos. Aqui vai ser o seguinte, quanto maior sua pressão do sistema, correto? Maior também a sua solubilidade, o seu coeficiente de solubilidade, correto? Pensa o seguinte, quando você está lá com o refri fechadinho, está lá todo o gás dissolvido, certo? A pressão está agindo naquele sistema e está dissolvendo tudo que você tem. Quando você abre o refrigerante, começa a vazar o quê? Começa a vazar gás. Mamá, por que vaza gás? Sua pressão ela está diminuindo e está ficando com a pressão ambiente, que é aproximadamente 1 atm. Se você diminuir a pressão, o coeficiente vai diminuir também. Se a solubilidade diminui, aquele gás começa a vazar do seu sistema. Perfeito. Para a gente falar a partezinha final, que não é menos importante, na verdade é muito, muito importante, são os tipos de dissolução que você tem. Vamos colocar aqui, senhores. Vamos analisar os gráficos das dissoluções. Vamos colocar aqui apenas 2 gráficos bem tranquilos só para a gente analisar, tudo bem? Primeiro gráfico aqui. Segundo gráfico. Bacana. Aí é o seguinte, gente, esse é o seu gráfico que você vai ter lá na sua provinha de coeficiente de solubilidade. Como é que funciona esse gráfico? No eixo X, no eixo Y, desculpa, ele vai te dar o seu coeficiente de solubilidade. Vai ter lá a marcação, tanto de soluto que pode ser dissolvido em 100 gramas de água. Mesma coisa aqui, coeficiente de solubilidade. No eixo X agora, você vai ter a temperatura da sua solução, correto? Senhores, a dissolução ela pode ser de 2 tipos. Eu posso ter uma dissolução endotérmica e eu posso ter uma dissolução exotérmica. Lembrando que a dissolução endotérmica, a palavra endotérmica significa você ganhar energia. Se a sua solução está ganhando energia, ela está ficando mais quente, está aquecendo com o tempo. Exotérmica significa liberar energia. Se sua solução está perdendo energia, então ela está ficando mais fria com o passar do tempo. Olha que simples, que bestinha esse nosso conteúdo. Vamos lá. Senhores, na dissolução endotérmica, você vai ter uma curva ou uma reta de solubilidade crescente.
Então a sua curva ou sua reta sempre vai crescer. Na endotérmica eu vou colocar uma exponencial bonitinha. Então, ó, com o aumento de temperatura, eu aumento a minha solubilidade. Então, na dissolução endotérmica, o aumento de temperatura favorece a sua solubilidade. Já na dissolução exotérmica é o inverso. Você vai ter uma curva ou uma reta decrescente. Tudo bem? Então aqui, olha, o aumento de temperatura desfavorece a solubilidade. A sua solução prefere ficar mais fria que a solubilidade dela aumenta. Lembra aqui do nosso exemplo de solutos gasosos? Solutos gasosos sempre vai ter uma dissolução exotérmica. Lembra desses dois gráficos, que é muito importante. A provinha pode te dar um gráfico com várias curvas, tá? Cada curva vai ser de um sal específico. Anota uma coisinha muito importante para vocês para resolver uma prova aí no caderninho, tá? Anota aí com uma caneta especial, algo que você consiga visualizar. Seguinte, vamos colocar só dois. Duas substâncias diferentes podem possuir a mesma solubilidade em determinado ponto, mas nunca vão poder possuir a mesma curva de solubilidade. Como assim, mamá? Ó, eu tenho aqui dois solutos. Um tem essa curva e outro vai ter essa curva. Bacana? Ó, as curvas elas não podem ser iguais. Eu não posso falar que essa curva amarela são de dois solutos diferentes, mas em determinada temperatura, correto? Que é o eixo X aqui, ó. Vamos desenhar um gráfico aqui rapidinho, um gráfico bestinha, só para vocês visualizarem, ó. Aqui eu tenho um gráfico, correto? Temperatura por coeficiente de solubilidade. Na mesma temperatura eles podem ter a mesma solubilidade, mas a curva nunca pode ser a mesma. Fechou? Vamos parar por aqui hoje, fazer exercício, correto? Deixa eu apagar meu quadro. Falar aqui para o nosso técnico já colocar aí no exercício, já vão dando uma lida, né? Senhores, lembrando que os exercícios estão na nossa apostila. Procure nossa apostila para comprar. O e-book da nossa apostila. Se acompanhar melhor tudo que estamos fazendo. Vamos lá, senhores. Estamos aqui com a questãozinha 1, uma questão do Enem. Ele diz o seguinte: devido ao seu alto teor de sais, a água do mar é imprópria para o consumo humano e para a maioria do uso da água doce. No entanto, para a indústria, a água do mar é de grande interesse, uma vez que os sais presentes podem servir de matéria-primas importantes para diversos processos. Nesse contexto, devido à sua simplicidade e ao seu baixo potencial de impacto ambiental, o método da precipitação fracionada tem sido utilizado para a obtenção dos sais presentes na água do mar. Gente, como é que vai funcionar? Vamos aqui rapidinho na câmera principal. Como é que funciona a precipitação fracionada? O Felipe já explicou para vocês isso daí, mas ó, você pega uma quantidade lá de solução, que no caso tem diversos sais, né? Na nossa listinha tem carbonato de cálcio, tem cloreto de sódio, cloreto de magnésio e assim por diante. Aí você pega e deixa aquela solução, né, lá ambiente, com o sol pegando em cima dela. Aquela solução vai começar a esquentar, a água vai começar a evaporar, vai passar para o estado vapor, né? E você vai começar a diminuir a quantidade de solvente que você tem. Se você diminuir a quantidade de solvente, você vai começar a fazer o quê? Vai começar a ter uma solubilidade menor daqueles sais. Aí eles vão começar a precipitar devagarzinho. Precipita primeiro o que tem menor solubilidade e assim por diante, até sobrar o último de maior solubilidade. Tudo bem? Bacana. Vamos lá, gente. Ó, suponha que na indústria objetiva, uma indústria objetiva separar determinados sais de uma amostra da água do mar a 25 graus Celsius por precipitação fracionada. Se essa amostra contiver somente os sais detectados na tabela, a seguinte ordem de precipitação será verificada. Ele quer saber basicamente, senhores, qual deles vai precipitar primeiro, né, em ordem crescente aí. Vamos lá, você tem que visualizar a partir da sua tabela qual desses sais tem a menor solubilidade em água. Ali a solubilidade está em gramas de soluto por quilogramas de água, por 1 quilo de água. Gente, olhando na tabelinha, você pode perceber, vamos aqui para o quadro, que o menor sal ali, que o sal que tem menor solubilidade, é o carbonato
de cálcio, tudo bem? A menor solubilidade que você tem na sua tabela é desse carbonato. Ele consegue colocar, olhando aqui para a tabelinha, 1,3 vezes 10 a menos 2 gramas para cada 1 quilo. É muito pouco. Então, na precipitação fracionada, o primeiro que vai precipitar vai ser o carbonato de cálcio. Vamos lá. O segundo é o sulfato de cálcio. Como é que é o sulfato de cálcio? CaSO4, tudo bem? Sulfato de cálcio. Vamos ver na questãozinha rapidinho, se dá pra gente matar alguma coisa já? Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos ver qual que tem primeiro o carbonato de cálcio. Entre as questões A, B, C, D e E, a única que começa com carbonato de cálcio é a letra A. Então, questão certa, letrinha A. Matou, né? De primeira a sua questão, beleza? Vamos voltar aqui. Ó, questão simples, era só você analisar a solubilidade que foi fornecida para vocês, então não tinha muito problema, beleza? Vamos fazer nossa última questãozinha, voltando aqui. Agora uma questãozinha mais de cálculo, né, para vocês verem como é que funciona o negócio. Unifesp de São Paulo, uma solução contendo 14 gramas de cloreto de sódio, dissolvidos em 200 ml de água, foi deixado em um frasco aberto a 30 graus Celsius. Após algum tempo, começou a cristalizar o soluto. Qual volume mínimo e aproximado em ml de água deve ter evaporado quando se iniciou a cristalização? Ele vai te dar dois dados importantes, que é a solubilidade a 30 graus Celsius do seu sólido, que é o cloreto de sódio, e a densidade da água a 30 graus Celsius, que é 1 grama por ml. Vamos lá para o quadro, senhores? Rapidinho aqui. Questão bem simples, tudo bem? Gente, como é que vocês vão começar uma questão de solubilidade? Primeiro, a parte do seu coeficiente, que é o dado mais importante que ele vai te dar. Ele forneceu na sua questão que você está com a sua solução a 30 graus Celsius. E ele não mudou essa temperatura. Ele começou a 30 e foi até o final com 30. Bacana. E ele deixou o frasco aberto, então você começou a evaporar a água por causa da temperatura que você tem. O coeficiente ele diz o seguinte para você. Ele fala, deixa eu olhar aqui certinho, que você consegue solubilizar 35 gramas de soluto, que é o seu sal, em 100 gramas de água. Então essa é a quantidade máxima que você pode colocar de sal em 100 gramas de água. Vamos falar sobre isso mais pra frente, tá? Os tipos de soluções que você forma. Gente, só que é o seguinte, você tem o seu soluto e o seu solvente na solução inicial. O seu solvente são 200 ml de água, que é a mesma coisa que 200 gramas. Os solutos são 14 gramas de sal. Perguntinha básica. O solvente ele consegue evaporar? Ele vai evaporar? Vai, né? A água é um solvente volátil, ela evapora com o passar do tempo, com aumento de temperatura e assim por diante. É natural esse processo. Mas o seu soluto, que é o sal, ele não vai evaporar. Então a massa dele você não perde. Então é o seguinte, ó. Se você tem 35 gramas de sal, você precisa 100 gramas de água. Mas você não tem 35, você tem apenas quanto? 14 do seu sal. Se para 35 precisa de 100, para 14 precisa de X. Bacana. Vamos lá. 14 vezes 100 vai dar quanto? 1.400. 1.400 dividido por 35 vai dar 40 gramas de água. Cuidado, não terminou ainda, gente. Ó, você precisa de 40 gramas de água para solubilizar esses 14 gramas de sal, tudo bem? Mas na sua solução inicial, você tinha 200 gramas de água. Vamos falar assim, mas não era 200 não, era 200 ml. Gente, para água, gramas para ml é a mesma conversão, é 1 para 1. Ó, você tinha 200, você só precisa de 40. Vão restar quanto que você não precisa? Vão restar lá na solução 160 gramas de água que você não precisa delas, que pode evaporar tudo, que o sal ainda vai estar solubilizado. Mas pensa o seguinte, eu posso perder 160. Se eu perder um pouquinho a mais que 160, aí sim o seu sal começa a solubilizar. Então, na verdade, você tem que perder mais que 160. Questão certa, letra B de bola. B de Bruno. Para quem não sabe, meu nome é Matheus Bruno. Vamos lá, gente. Ó, acabou. É isso. Questão tranquila, questões tranquilas. Conteúdo também muito tranquilo. Fica ligado na nossa página aí, que vão ter mais aulas hoje à noite, na decorrer da semana. Até o Enem, vocês vão aprender tudo o que precisarem, tá? Pra provinha, pra fazer a prova tranquilo e belezinha. Ó, um grande abraço, eu sou o Mamá, procura lá no Facebook, no Instagram, Professor Mamá, que vocês vão me achar, pode curtir lá e perguntar que eu vou responder tudo que vocês precisarem, tudo bem? Um grande beijo, um grande abraço, até logo!